Carnaval do Rio de Janeiro é uma das maiores manifestações culturais do mundo. E isso funciona pro bem e pro mal. E o carnaval é um meio de massa, né? Ele tem essa linguagem acessível, democrática. Inclusive, estrategicamente, diversos carnavalescos, eu posso pensar aqui Joãozinho 30, o do Luxo um Lixo, do Joãozinho, lá atrás trazia reflexão sobre como as favelas e as periferias estavam mergulhadas no resíduo sólido, mas como a partir desse lixo a gente poderia pensar e promover diversas cidades e diversos universos. E aí, de uns tempos para cá, eu já comecei a trabalhar com sustentabilidade, onde eu comecei a perceber que faltava chegar nas pessoas essa pauta de sustentabilidade. Mas eu digo assim, na grande massa, na população. Eu sempre via que os eventos eram assim, muito nichados, né? Ou eram em horários inacessíveis, ou eram com valores muito caros. E a informação chegava sempre para as mesmas pessoas. E o carnaval é um meio de massa, né? Ele tem essa linguagem acessível, democrática. Então acaba que você consegue comunicar, falar de temas que aparentemente são densos para uma grande massa de maneira muito natural, né? Colocando as pessoas ali num espaço de imersão, né? E a gente pega uma parte muito invisibilizada, que são os catadores, que antes da gente iniciar o nosso trabalho, atuavam de forma muito desorganizada, de forma muito precarizada, dormindo literalmente na sarjeta, na calçada, se alimentando na rua, sem nenhum vínculo empregatício, sem nenhum vínculo formal de trabalho e muito desatrelado à ideia de consciência ambiental que a gente queria criar, estimular, casado com a imagem do carnaval. Esse impacto social é muito relevante, ficava muito distante das pessoas, né? Ficava uma coisa muito assim, o carnaval ali daqueles 4, 5 dias, né? Que tem o período do carnaval, e as pessoas esqueciam de tudo que corre por trás, dos barracões, dos ateliês, pessoas que dependem do carnaval. E não só dos barracões e ateliês, mas, por exemplo, do ensaio de rua, as pessoas ali... Eu lembro de ter ido no ensaio do Império Serrano e conversado com um dos camelôs ali, o pessoal que fica ali, né, na rua, e ele falando, cara, isso aqui pra mim é fundamental, porque isso aqui é o que paga o meu material escolar do meu filho, sabe? E assim, o quanto a galera que, né, não tem essa leitura da importância do carnaval. A minha primeira imagem do Carnaval do Rio de Janeiro são os carros alegóricos. Eu sempre fui absolutamente apaixonada. Acho que toda criança de favela e periferia ia para Rio Branco ou ia para Presidente Vargas olhar os carros alegóricos estacionados ali. E ao mesmo tempo que a gente olhava aquela grandiosidade, a gente olhava todo o ecossistema do carnaval. Os empurradores, os garis e, obviamente, os catadores dormindo, né, informalmente nas marquises. E, claro, a pauta dos catadores é uma pauta muito cirúrgica quando a gente combate o racismo ambiental e quando a gente combate as formas de racismo, seja no mercado de trabalho, seja como a gente posiciona corpos negros e pessoas negras em suas várias atividades. E o catador, ele é um dos sujeitos mais desumanizados na cadeia produtiva do Rio de Janeiro. O catador, ele bebe da mesma receita dos estivadores, da mesma receita das quituteiras e das mulheres de ganho da rua, da forma, do jeito de tratar pessoas negras no mercado de trabalho do servir no Rio de Janeiro. Não dar tratamento a isso, eu acho que eu não seria a primeira mulher negra secretária de meio ambiente que eu gostaria de lembrar. Então, acho que a Casa do Catador coroa esse ciclo e reafirma esse meu compromisso, para a gente pensar como, a partir das nossas dores, das nossas dificuldades, a gente também pode dar contribuições muito sensíveis e muito potentes para a cidade. Porque a cidade não funciona sem os trabalhadores e as trabalhadoras. A folia não acontece sem os trabalhadores e as trabalhadoras. E quando o poder público reconhece isso e valoriza e cria o espaço do acolhimento, o espaço da assistência, a segurança para exercer o trabalho e para poder levar para casa o pão nosso de cada dia, com tranquilidade, com dignidade. Não é favor, não é benefício, é direito de trabalhar com segurança, com dignidade e levar para casa o pão de cada dia para cuidar das nossas famílias. Daí a ideia da gente pensar o Folia Verde, certificando escolas, certificando a Liga das Escolas de Samba, tanto a Liesa quanto a Liga RJ, que cuida das outras escolas, dos outros grupos. A gente pensa a certificação dos blocos de carnaval do Rio de Janeiro, fazendo uma estratégia que é o seguinte, olha, se você fizer tudo certinho, se você conseguir implementar uma agenda de sustentabilidade
tal qual a gente está dizendo aqui, e utilizar o catador formalizado que a gente vai disponibilizar para você, você vai ganhar um certificado ambiental pela sua atuação ambiental na cidade. Se eu disser para você que a gente tem um antes e depois visível na Sapucaí a partir da nossa atuação, isso vai ser muito verdade. Hoje, a gente consegue chegar a uma taxa de reciclagem que é praticamente em 60%, a gente consegue beneficiar 60% desse resíduo que vai para Sapucaí. Isso é muito alto frente, por exemplo, que a gente consegue fazer na própria cidade. A gente pensou em alguns pilares que iam, né, conduzir essa atuação. Um deles era a questão da mitigação, né, que seria a redução do impacto ambiental como um todo, através de compensação. A parte da gestão de resíduos, que era fundamental. E outro ponto é a parte de educação ambiental. E aí, a educação ambiental, vou começar por ela, assim, muita gente liga a educação ambiental a ter alguém ensinando como é que separa. E eu acho que isso funciona muito por imersão. A pessoa sentir que ela está num lugar onde a pauta de sustentabilidade ambiental ela existe. Então, a gente pensa o Procatador, que é a nossa política nacional, mas na ponta, poucas cooperativas conseguem acessar os recursos que estão no Procatador porque eu não tenho CNPJ, eu não tenho uma sede, eu não tenho um advogado, eu não tenho uma estrutura administrativa capaz de receber esse estímulo, esse financiamento. E a gente pensar como avança para o catador individual precarizado. Então a gente pensa automaticamente como a gente gera renda, todo catador recebe um recurso, um salário mínimo para prestar o serviço ambiental que ele está prestando. O avanço, que é uma demanda histórica do movimento dos catadores, é que a gente pague, nós contratantes, nós prefeitura, que a gente pague um recurso para eles realizarem esse serviço ambiental. Nessa virada de chave, a gente implementa a Fábrica Verde casada com outro programa da Secretaria, que é a Fábrica Verde. Existe um trabalho pedagógico também de discutir o racismo, né? A gente está falando aqui de desigualdade na veia. A ampla maioria dos catadores são de trabalhadores negros e isso se reflete claramente na forma como eles eram tratados historicamente desde que a Sapucaí existe. Eu acho que um dos principais trabalhos nossos também foi sensibilizar o ecossistema econômico do carnaval para a importância dessas pessoas. O carnaval só sobrevive quando tem o recurso financeiro. E a sustentabilidade pode ser um novo caminho para essa captação, pensando na sustentabilidade no grau de perpetuidade, né, de continuidade. Mas é muito importante a gente aproveitar esses momentos que todo mundo está olhando, ou pela TV, ou ao vivo, que, cara, é possível eu fazer a mesma coisa que está acontecendo aqui na Sapucaí, na minha casa. Então a gente faz, inclusive, um palco de uma grande educação ambiental reverberando para os próximos anos, para o dia a dia das pessoas. E a gente foi no dia seguinte fazer a coleta lá com um caminhão de recicláveis, do óleo, do orgânico que foi coletado. E um dos seguranças relatou assim, cara, você não tem ideia do quanto essa operação de ter as lixeiras, né, com orgânico e reciclável ali por todo lugar, o quanto isso mudou o olhar das pessoas, porque elas se sentiam até inibidas de jogar no chão ou de não jogar no lixo, né? Outro ponto que a gente abordou foi a questão da compensação das emissões. Isso foi feito com uma empresa parceira, que foi a GPX na época. Então a gente faz ali um inventário onde a gente calcula o impacto do diesel, do carro alegórico, do carro de som, agora não existe mais, mas existia na época o carro de som, o trajeto médio das pessoas, das suas comunidades até a Sapucaí e de volta. Então a gente faz um cálculo médio ali para fazer uma compensação através de crédito de carbono, e isso é feito através de investimentos de projetos de reflorestamento e de preservação na região amazônica. A caçamba pica. Eu acho que tem mais, né? E falando no contexto mais amplo, acho que falando aqui da parte ambiental para o carnaval, muita gente olha também para as fantasias, né? E quando a gente falou, por exemplo, da sustentabilidade financeira, pensar também na reciclagem de fantasias, né? Nesse olhar para reciclar fantasia, para redução de resíduos de fantasia, também é pensar em sustentabilidade financeira, também é pensar nesse contexto. A gente tem um estudo aqui na LGJ que eu conduzo, que é da questão dos cancelamentos dos ensaios por conta de eventos climáticos extremos. No ano passado, a gente teve 30 ensaios cancelados, Grupo Especial e Série Ouro, por conta de eventos climáticos, tanto de chuvas, né, que impossibilitaram a realização de ensaios, quanto de ondas de calor, como foi, por exemplo, no ano passado, o ensaio da Beija-Flor na Orla de Copacabana. Mas a gente já tem recentes ensaios desde dezembro e janeiro que foram cancelados. Isso é um impacto muito grande no planejamento. O carnaval hoje é decidido por décimos, e se você perde 2, 3 ensaios, isso muda sim, né, tem todo o impacto. Você está capturando gases de efeito estufa que você emitiu e agora nós estamos contribuindo aqui de uma outra forma. Isso é um cálculo muito hostil para quem não é do debate da gestão, da governança ambiental.
Então, quando você pega uma escola, quando você pega um bloco e diz o seguinte, olha, essa quantidade de árvores aqui está neutralizando o tanto que você emitiu. Você está plantando 100 árvores. A sua escola gerou 150 árvores. Você vê o teu impacto e a tua contribuição para a cidade. Então, acho que as escolas precisam começar a olhar para essa pauta ambiental, não se considerando fora disso. É olhar para o que elas podem fazer para mudar esse contexto, né? Enquanto ainda é possível, porque isso tem impactado bastante assim, as escolas. Eu brinco até nas palestras que eu faço, que assim, hoje agora a gente precisa mudar até as músicas, né? Era Rio 40 graus, agora é 41, 42, 43, 44. E as águas de março agora são águas de janeiro, fevereiro, março, abril. É um lugar que alcança milhares de pessoas diretamente, milhões indiretamente, que leva pautas todos os anos, né, de enredos que falam sobre o tema e que, assim, que são verdadeiros TCCs, né, ali sobre temas, mas falado de maneira muito acessível para as pessoas. O carnaval, ele acho que ele ainda precisa entender os seus impactos ambientais. É uma moeda, a gente está ali gerando receita para o Estado, gerando receita para a Prefeitura, para tudo isso, a gente precisa também entender como isso reverbera para essas pessoas. Eu até brinco que talvez um dia a gente vai até ouvir falar do carnaval como um ativo de compensação de carbono. E eu fico muito feliz da gente pensar que a Anitta está reconhecendo a presença dos catadores no seu bloco. A Ludmilla, nós aqui de novo, mais um ano. Com entendimento de que, cara, a minha técnica, a minha contribuição no carnaval não pode acontecer sem catador. Isso é um impacto muito potente. Eu quero o catador com mais grana. Eu quero que os catadores comecem a reciclar o que coletaram. Eu quero eles com financiamento público e privado, podendo criar tecnologias a partir dos resíduos que coletaram. Viva o catador!